Os mortos-vivos vêm em várias formas, lentos e implacáveis, como em Resident Evil, violentos e insanos, ou até mesmo criaturas grotescas, mutantes, resistentes a tiros e capazes de evoluir. Agora imagine, e se todos esses surtos acontecessem no mundo real, qual seria o mais perigoso? Hoje, nós vamos analisar os tipos mais assustadores de infecção zumbi e descobrindo qual deles acabaria com a humanidade em um piscar de olhos. Vamos começar pelo surto mais clássico de todos, o vírus zumbi tradicional. Seja pelo T-vírus de Resident Evil ou até mesmo pelos primeiros zumbis do cinema, esse modelo segue um padrão familiar. Os mortos voltam à vida e atacam os vivos sem piedade. A contaminação geralmente acontece por mordidas ou arranhões, e a vítima pode levar horas ou até dias para se transformar. Isso cria um problema gigantesco, porque muita gente pode estar infectada sem saber, espalhando o vírus antes de perceberem o perigo. Agora, você pode até pensar, esses zumbis são lentos, dá para fugir deles. Mas esse é o grande erro que quase todo sobrevivente comete. O perigo aqui não está em um único infectado, mas no efeito de vários deles juntos. Cada pessoa mordida é um soldado a mais no exército dos mortos. No começo, um único bairro pode cair em questão de horas. Depois a cidade, e em alguns dias, o planeta inteiro já está dominado. E quando você percebe que não há mais polícia, exército ou governo, aí, meu amigo, só rezando. Se o surto clássico já parecia assustador, imagine se os zumbis não fossem lentos, mas sim rápidos, furiosos e completamente fora de controle. Esse tipo de infecção é puro caos e já foi visto em vários jogos. Em Dying Light, os virais atacam qualquer coisa que se mova e à noite se transformam em predadores ainda mais perigosos. Esse surto funciona de forma diferente. O tempo entre a infecção e a transformação é muito curto. Em alguns casos, basta alguns segundos para que alguém passe de humano a um monstro assassino. Isso significa que não há tempo nenhum para reagir. Mas se você acha que isso é ruim, sabe qual o maior problema? Eles correm. Ao contrário dos zumbis tradicionais, esses infectados se movem mais rápido que um humano normal. Agora imagine esse tipo de surto em uma cidade grande. O vírus se espalharia tão rápido que ninguém teria chance de organizar uma resistência. O exército seria esmagado antes mesmo de montar uma linha de defesa. A sociedade colapsaria em poucas horas. A única forma de sobreviver nesse tipo de apocalipse seria evitar ser visto a todo custo. Se um infectado te encontrar, não haverá para onde fugir. Em alguns surtos, a infecção não se limita a transformar humanos em mortos-vivos comuns. O vírus continua mutando dentro do hospedeiro, gerando monstros cada vez mais fortes, rápidos e difíceis de matar. O melhor exemplo disso é o T-vírus e suas variações em Resident Evil. No início, ele apenas criava zumbis normais, mas com o tempo, mutações começaram a surgir: Lickers, Tyrants e Nemesis. Cada nova versão do vírus trazia uma ameaça ainda maior. No começo, você pode até conseguir sobreviver se escondendo e evitando os zumbis comuns. Mas e se de repente surgisse uma criatura capaz de sentir seu cheiro a quilômetros de distância? Ou um monstro tão resistente que nenhuma arma fosse suficiente para detê-lo? Se vírus e mutações já são assustadores, agora pense um fungo que não apenas toma conta do seu corpo, mas também controla sua mente. Pois é, essa não é apenas uma ideia de ficção. No mundo real existe um fungo chamado Ophiocordyceps, que infecta insetos e assume o controle de seus corpos, obrigando-os a espalhar os esporos antes de morrer. Foi exatamente esse o conceito de The Last of Us. No jogo, o fungo Cordyceps se adapta para infectar pessoas, transformando-as em criaturas violentas e irracionais. Mas ao contrário dos zumbis tradicionais, os infectados por fungos não estão mortos. Eles são humanos ainda vivos, mas sem qualquer controle sobre suas ações. Eles não precisam te morder para infectar. O Cordyceps libera esporos no ar e basta uma respiração em um ambiente
contaminado para que o fungo comece a crescer dentro do seu cérebro. O verdadeiro problema desse surto é que ele não pode ser simplesmente erradicado. Vírus podem ser contidos, mas fungos são incrivelmente resistentes. Eles podem se espalhar por séculos, infectando novas vítimas, sem nunca desaparecer completamente. É uma situação horrível ter que viver em um mundo onde qualquer canto escuro pode estar repleto de esporos invisíveis, onde o simples ato de respirar pode condenar você. Se você acha que esse anterior é horrível, e se o zumbi ao seu lado parecesse normal, falasse e se comportasse como uma pessoa qualquer, e você só descobriria que ele estava infectado quando fosse tarde demais? Diferente dos vírus ou fungos, um parasita poderia assumir o controle do cérebro da vítima sem que ninguém percebesse. Isso significa que a infecção se espalharia silenciosamente, sem colapsos imediatos ou cidades em chamas, mas sim com humanos infectados agindo normalmente, até que um dia simplesmente perdessem o controle e atacassem você, do nada. Isso já acontece na natureza. Existem parasitas reais, como o Toxoplasma gondii, que infectam ratos e os fazem perder o medo de predadores. E se algo assim evoluísse para afetar humanos? Diferente de um surto tradicional, não haveria como saber quem está infectado. Você poderia estar conversando com um amigo, um parente, um policial ou até com a pessoa que você mais ama. Ele poderia já estar dominado pelo parasita, esperando a hora certa para te matar. Até agora, falamos sobre surtos causados por vírus, fungos e parasitas. Mas e se a infecção não precisasse de um agente biológico para se espalhar? E se os mortos simplesmente voltassem à vida? Não importa a causa da morte? Esse tipo de surto é diferente de tudo que vimos até agora, pois significa que nenhum ser humano pode morrer sem se tornar uma ameaça. Isso torna a contenção impossível, porque a própria existência da morte alimenta o apocalipse. Mas como funciona um surto de ressurreição? Diferente de infecções que exigem contato, aqui basta morrer. Não importa se foi por um tiro, uma doença, velhice ou acidente. A pessoa retorna como um zumbi. Esse conceito é muito comum em histórias clássicas de mortos-vivos, como A Noite dos Mortos-Vivos, onde qualquer ser humano, ao morrer, se transforma em uma criatura faminta. Agora, pense no impacto disso. Campos de batalha se tornam zonas de contaminação incontroláveis. Hospitais se transformam em carnificinas. Nenhuma morte pode ser considerada natural, porque todas resultam em um novo zumbi. Esse tipo de surto não precisa de um paciente zero, nem de um vetor de transmissão. Ele apenas acontece. Se os mortos simplesmente se levantam, não há vacina, remédio ou quarentena possível. O apocalipse não pode ser evitado, porque a morte é inevitável. Agora, deixa eu te perguntar, se você estivesse em todos esses cenários de infecções, o que você faria para tentar sobreviver? Você teria algo em mente? Ou você aceitaria que é apenas questão de tempo até se tornar um deles? Deixe aí nos comentários. Estou curioso sobre sua resposta. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E escreva algum assunto que você tenha interesse de ver por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.